Vamos ouvir o que é que Deus tem a falar conosco nessa noite. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 21. E esta é a 8ª mensagem consecutiva sobre o tema o caráter de Deus. E hoje nós vamos falar de como a pessoa viver piedosamente em meio ao sucesso, à prosperidade e ao poder. Uma pessoa que tem um caráter de Deus, ela consegue se manter dócil, humilde, perdoadora, misericordiosa, mesmo que ela esteja nos píncaros da glória, mesmo que ela tenha tanto sucesso nesse mundo. Todos encontraram aí? Então o versículo 21, Salomão, inspirado pelo Espírito do Senhor, diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender o sentido dessa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e somente o teu povo, os teus escolhidos, os teus eleitos, somente eles são capazes de ouvir a tua voz, ensinando, exortando, consolando, fortalecendo. Ninguém mais é capaz. Se a pessoa não é filho, quando ela recebe uma exortação de Deus, ela desmorona, ela desanima, ela é desmascarada na sua falsa fé, na sua falsa espiritualidade. Ela não busca direção em Deus para a sua vida. Ela toma decisões na carne. Ela toma decisões confiando na sua capacidade humana, na força do seu braço, na sua inteligência, na sua cultura. Ela não necessita ouvir a voz de nada. Mas quando nós somos de Deus, é impossível viver a vida sem que haja essa dependência absoluta da voz do Senhor, nos guiando, nos exortando, nos corrigindo, nos repreendendo. É impossível, meu Deus. E é o que nós queremos que o Senhor faça nessa noite. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Fala, Senhor, com a igreja. Fala com o teu povo, com os teus pequeninos, com as ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade de eu poder nessa noite explanar a tua palavra, proclamar o teu evangelho, mas fazê-lo com verdade, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor e para o crescimento espiritual da tua amada igreja. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Muito bem, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo. Todos nós sabemos que a adversidade é uma coisa extremamente difícil da gente enfrentar. Não é fácil você enfrentar uma adversidade na vida e se manter de cabeça erguida,
com semblante tranquilo, confiando em Deus, manter a tua confissão positiva, para cima, né? É muito difícil, eu sei disso. Mas embora seja uma coisa extremamente difícil para o homem, para o ser humano de uma maneira geral, eu quero dizer para você nessa noite que o número de pessoas que conseguem se sair bem da adversidade, que conseguem enfrentar a adversidade como José enfrentou, né? E se manter íntegro, manter o caráter de Deus vivo, se manter perdoador, se manter humilde, não ser vingativo, não guardar mágoas. Então, o número de pessoas que conseguem se sair bem quando passa pela adversidade é muito, muito maior do que o número de pessoas que conseguem se sair bem quando alcançam sucesso, prosperidade e poder. Não é uma coisa impressionante? Vocês entenderam? É mais fácil a pessoa passar por uma adversidade e se sair bem dela do que ela receber sucesso, prosperidade e poder e se sair bem. Porque Salomão está dizendo aqui o quê? Que os elogios provam o homem. Agora imagine você, se um simples elogio, um simples louvor já coloca em prova, já coloca em xeque o caráter do homem, a postura do homem, a espiritualidade do homem. Agora imagine então o homem obtendo sucesso, prosperidade e poder. Se um simples elogio já é o suficiente para testar o sujeito, porque tem gente, irmãos, que basta receber um elogio pequeno e a conduta já muda. O cara já muda totalmente, começa a se sentir o tal, fica vaidoso, o orgulho começa a tomar conta do coração, já começa a se sentir melhor do que todo mundo, já olha para os outros de cima para baixo. E a tendência de uma pessoa assim é não demora muito, ela cai. A pessoa esquece, sabe, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ela esquece disso. Já começa a achar que foi a sua capacidade. Já começa a achar que foi ela mesma. Então todos nós aqui precisamos estar preparados para conviver com sucesso, com prosperidade e com poder. Porque senão, meu irmão, as consequências serão terríveis. Se você não souber conviver com sucesso, prosperidade e poder, olha, vão acontecer coisas muito ruins na tua vida. Nós tivemos há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, no início da graça de Deus, um rapaz que congregava no nosso templo lá de Recife, um rapaz calmo, simples, um sujeito humilde, totalmente obediente, totalmente submisso. E depois de uns 2 anos que ele estava congregando com a gente, sempre apresentando essa postura, um dia nós o colocamos como diácono da igreja. O ordenamos diácono. Olha, você acredita? Não demorou 1 mês e o cara já parecia outra pessoa. Já começou problemas de toda a ordem com esse rapaz. Diz que um dia ele chegou no templo, entrou, aí tinha um papel no chão. Aí ele virou para uma pessoa que estava: ops, pega aquele papel e joga no lixo. A pessoa olhou para ele: por que você não pega? Porque agora eu sou um diácono. Agora eu sou diácono. Vamos lá, pega o papel. Um dia pegou uma irmã lá pelo braço, sabe? Puxou a mulher, disse: você tem que me obedecer. Você não está vendo que eu sou um diácono? Nós tivemos aqui nessa igreja de Fortaleza um rapaz que começou como membro. Depois de um tempo, ele começou a tocar teclado, fazia parte aqui do grupo de louvor. E sempre foi um cara humilde, obediente, calmo, tranquilo. Se dava bem com todo mundo da igreja. Um dia, ele teve a oportunidade de pregar. Foi pregando. Aí um dia recebeu o título de pastor. Olha, começou a mudar da água para
para o vinho. Teve problema com a maioria dos diáconos, teve problema com a diaconisa, a irmã Ana, teve problema com a irmã Ruth, foi para Recife, teve problema com o diácono Misael, com o diácono Paulo, com a diaconisa Josaura. Um dia ele teve problema lá com um grupo de louvor. Todo o grupo de louvor se levantou e disse: não toco mais na igreja. Um dia os irmãos daqui foram fazer uma apresentação de final de ano lá, e as pessoas foram para eles e reclamaram, não foi? Está lembrado? Na primeira vez que eu mandei esse rapaz pregar em Recife, já teve reclamação. Disseram para mim assim: ó, pastor, ele chegou aqui, ocupou a sua sala, eu dei ordem para ele ocupar a minha sala, sem problema nenhum. Mas o problema é que ele veio, sentou-se na sua cadeira, botou os 2 pés em cima da mesa e apertava a campainha. Lá tem uma campainha para a gente chamar, que às vezes está distante, não ouve, né? Para não ficar levantando toda hora. Aí fazia, prrr, a pessoa vinha: por favor, uma água, pastor. Ai, garoto. Daqui a pouco, prrr, um cafezinho, por favor. Não? É. Eu tentei ensinar tanto, mas não adiantou. Não adiantou. Caiu, se estrumbicou todo. É por isso que é muito importante, irmãos, que a gente aprenda com o exemplo de José aqui na Bíblia. José estava no Egito como escravo. Além de estar como escravo, agora estava preso dentro de uma cadeia. Aí Faraó ouve dizer que aquele escravo hebreu tinha o dom de interpretar sonhos. Faraó havia sonhado e nenhum dos magos do Egito conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Aí o copeiro-chefe se lembra de José, fala com Faraó acerca de José e diz: olha, eu estive na cadeia quando o Senhor me puniu pelos meus erros, eu tive um sonho e tem lá um hebreu, que o cara é bom, viu? Ele interpretou meu sonho, interpretou o sonho do padeiro-chefe, e assim como ele interpretou, as coisas aconteceram. Abra a tua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 41. Vamos ler o versículo 14 e o 15. Então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Aí Faraó disse para ele assim: olha, eu tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Você vê, José podia ter tirado proveito dessa situação aqui. Ele poderia ter pensado: caramba, que chance que eu estou tendo na minha vida. Eu estou diante do homem mais poderoso do mundo. Ou eu me faço agora, ou vou continuar escravo para sempre. Estava com a bola cheia. O cara mandou chamá-lo dizendo: olha, esse é o cara. Ele podia ter dito: Faraó, realmente eu sou bom nesse negócio. Eu sou o Pelé nesse negócio de interpretar sonho. Eu fiz faculdade de teologia na Inglaterra, depois me especializei em Londres, depois eu fui para a França, depois eu fiz curso de doutorado em Harvard. Podia ter dito tudo isso aqui. Só que José não faz nada disso. Ao invés de José aproveitar aquela oportunidade para receber a glória dos homens, José opta em enveredar pelo caminho de glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Na hora que Faraó diz que sabia que ele era o tal na interpretação de sonhos, veja o que é que ele responde para Faraó. Versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ele diz: não, senhor Faraó, não sou eu não, é Deus. Eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho capacidade de interpretação de ninguém, é Deus que faz isso. Agora você vê, mesmo ele tendo o dom, mesmo ele sabendo que Deus poderia interpretar o sonho de Faraó através dele, ele deu honras a quem merece honras: Deus.
Mas não tenho capacidade nenhuma. É Deus. Se Deus não fizer, homem nenhum fará. Está aqui, ó. Agora, você sabe por que José procedeu assim? Você sabe por que José não procurou tirar proveito daquela oportunidade? Não procurou receber glória dos homens? Não procurou tirar uma casquinha e ver se arranjava uma vaguinha no ministério do governo de Faraó? Sabe por quê? Por uma razão muito simples. José nunca teve como alvo da sua vida o sucesso, a prosperidade e o poder. Ele nunca teve isso como alvo. Diferente, irmãos, do que nós temos visto hoje na maioria das igrejas, onde as pessoas são atraídas pela motivação de que ali elas vão ficar ricas, ali elas vão ficar famosas, ali elas vão ganhar dinheiro, ali elas vão conseguir uma mansão, um carro do ano, montar uma empresa, se tornar empresários milionários. Elas são atraídas por essa motivação: ter sucesso, ter prosperidade e ter poder. Olha, com essa motivação de ter sucesso, prosperidade e poder, você não encontra Deus. Você pode encontrar um outro Deus, o Deus Mamon, o Deus da riqueza, o Deus deste século, mas o Deus verdadeiro não encontra mesmo. E aí já dá para você perceber quantas milhões de pessoas que estão pensando que encontraram o Deus, e encontraram foi o Deus desse século, encontraram foi um outro Deus. Agora José, ao contrário desses falsos pastores que estão aí enxovalhando o evangelho, ocupando horários nobres na televisão, horas e horas e horas de TV, horas e horas e horas de programas de rádio, ao contrário desses picaretas aí, José, ele não via essa coisa de ter sucesso, de ter prosperidade, de ter poder, como um alvo que ele tinha que alcançar, como um alvo que ele tinha que conseguir. Não. José sabia que o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade, o verdadeiro poder é você ter uma vida de intimidade com Deus. É você ser fiel a Deus, é você honrar a Deus, é você reconhecer e crer na soberania divina. Esses eram os alvos de José. Esses eram os alvos. Então José sabia que a única forma do sucesso, da prosperidade e do poder não subirem a cabeça era ele continuar agindo segundo a vontade de Deus, segundo a vontade soberana do Pai. Era ele reconhecendo que tudo que já acontecia estava acontecendo pela vontade soberana de Deus. Amém? Então, ele tinha consciência que as coisas tinham que acontecer na vida dele no tempo de Deus. Ele ia ter que ir galgando degrau a degrau, subir um degrau de cada vez, sabe? Um após outro, e com a consciência limpa, o que é mais importante, viu? Com a consciência, o que é que significa, pastor, com a consciência limpa? Olha, tem muita gente que conhece a verdade da graça de Deus, mas que não estão dispostos a esperar o tempo de Deus. Não estão. A pessoa fica tão fissurada em alcançar sucesso, tão fissurada em alcançar bens materiais, tão fissurada em alcançar o poder financeiro, que ela não mede consequência nos seus atos. Ela abre mão de manter uma consciência limpa para com Deus, e aí naufragam na fé. Age igualzinho incrédulo, o que muitos deles são mesmo. A pessoa, como é que o incrédulo faz? Ele é tão obcecado em ganhar dinheiro, ele é tão obcecado em ter fama, em ter poder, que ele trapaceia, ele rouba. O cara tem uma empresa, tem um comércio, sonega impostos. A mulher se prostitui para alcançar fama. Não, como é que eu faço para ser atriz? Olha, atriz é difícil, viu? Tem que estudar muito, tem que ter um talento nato,
puxa vida, mas quem não tem talento? Quem só tem bumbum? Aí é só você bater um papo com o diretor da televisão. Ele te coloca lá como atriz. Rapidinho, do dia para a noite. Antigamente, as atrizes eram atrizes de verdade. Glória Menezes, Dina Sfat, fala uma grande atriz do passado aí. Regina Duarte e outras mais. Eram atrizes, meu irmão, no duro, na acepção da palavra. Hoje teve um rostinho bonito, um corpinho atraente, que a pouco está como grande atriz na televisão, né? A gente não vê isso muito acontecer ou não vê? Mas acontece com os homens também, viu? Acontece com os homens também. Olha, você não tem talento, mas o diretor lá, ele gosta de homem. E se ele botar os olhos em você, meu irmão, com essa carinha de menininho, com esse corpinho enxutinho, essa barriga tanquinho, olha, ele vai te dar uma chance. E muitos entram dessa maneira, fazem isso mesmo. Essa que é a grande verdade. Então a gente vê o seguinte: todas essas coisas que o mundo incrédulo pratica lá fora, olha, irmãos, é um excelente campo de prova para que a gente se mantenha firme, para que a gente continue confiando na soberania de Deus. E jamais venhamos a praticar esse tipo de coisa. Amém? Bom, agora que você já tem tudo isso aí bem claro na tua mente, deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. Para todos nós aqui, inclusive para mim. Se você estivesse no lugar de José, você acha que Deus ia ficar tranquilo, à vontade, para abençoar você como abençoou José? Você acha que Deus ia ficar absolutamente tranquilo, sabendo que você ia agir exatamente como José agiu? Ou Deus ia dizer, não, esse aí, se eu abençoar ele como eu estou abençoando José, ele vai mudar da água para o vinho. Ele vai logo querer se vingar de Potifar, ele vai logo meter a mulher de Potifar na cadeia, ele vai usar de toda a autoridade, vai massacrar os irmãos. Agora eles me pagam, me venderam como escravo, né? Me rejeitaram, né? Pois agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Então pensa nisso, como é que você reagiria? Será que Deus veria em você o mesmo espírito de José? Será que Deus diria assim, não, isso aí eu posso colocar ele na posição que o José está, que ele vai se manter humilde, vai se manter uma pessoa dócil, vai se manter perdoador, não vai despertar nele espírito de vingança, vai se manter espiritual, não vai faltar mais os cultos da igreja, que tem gente que chega na igreja puxando uma cachorrinha. Aí quando Deus começa a abençoar, o cara some da igreja. Mas rapaz, é o tempo, não sei o quê, entendeu? Quer ver outra coisa? Se de repente você se visse bem sucedido em alguma coisa, qualquer coisa nesse mundo, de repente vem um sucesso repentino para a tua vida, você daria créditos a Deus por esse sucesso repentino? Pense aí. Você daria créditos para Deus diante das pessoas que estão ali vendo o teu sucesso? Se formou numa faculdade, olha onde foi a formatura de fulano. Aí os vizinhos, olha, fulano agora é advogado. Olha, fulano agora é médico. Você daria crédito, você dizia, olha, eu me formei, mas foi tudo graças a Deus. Se não fosse da vontade de Deus, eu não seria advogado, eu não seria médico, eu não seria porcaria nenhuma.
ou você ia estufar o peito. Não dá mais nem bom dia a ninguém, né? Não devo nada a ninguém. Eu sou médico, eu estudei muito, meu irmão. Eu passei muitas madrugadas acordado. Olha, tive que usar a cabeça, a minha inteligência. Por isso eu conquistei o diploma de curso superior. Você se forma na faculdade, aí é escolhido pela turma para você ser o orador da turma. Aí chega no dia da formatura, está lá no ginásio, seja lá em que canto for, gente que não acaba mais, todos os parentes, todos os familiares de todos os formandos, e aí você é o orador, e ao invés de dizer aquelas mesmas mesmice que todo orador de turma de faculdade que terminando fala, você dissesse assim, ocupasse a tribuna e dissesse: eu quero agradecer aos meus professores, que foram muito competentes, os professores que têm uma inteligência maravilhosa, uma capacidade extraordinária para me ensinar. Eu quero agradecer ao reitor dessa universidade, eu quero agradecer a essa grande instituição de ensino, mas eu quero dizer para vocês que eu só estou me formando hoje, que eu só estou recebendo esse diploma, isso só está sendo possível porque foi a vontade soberana de Deus para a minha vida. Se não fosse a vontade de Deus, com toda a capacidade de vocês, eu não estaria hoje concluindo esse curso. Eu não estaria hoje recebendo esse diploma. Então isso aqui está sendo possível graças à vontade soberana de Deus. Você já imaginou a pessoa fazer isso aí? Abra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Olha o que Deus fala aqui. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Olha, a maioria das pessoas que frequentam as igrejas hoje, se estivesse no lugar de José aqui nessa história, iam dizer assim: olha, tudo isso que está acontecendo comigo foi graças aos meus jejuns. Olha, eu jejuei muito na prisão. Olha, eu fiz muita vigília. Ao invés de dormir, eu fiquei fazendo vigília. Foi graças aos meus círculos de oração. Esse pessoal que vive enganado nessas seitas pentecostais, se eles estivessem no lugar de José, eles iam dizer assim: não, eu hoje estou como governador do Egito, hoje eu estou por cima, graças às minhas correntes, foi graças ao óleo ungido, foi graças aos R$1.000 que eu dei na fogueira santa. Porque não é assim que as pessoas falam, ou não é? É ou não é, pessoal? Quem está dormindo acorda. Desperta, tu que dorme. Irmãos, eu fico estarrecido com essa incredulidade perversa que nós temos visto no mundo de hoje. Eu fico de boca aberta, sabe? Em ver como é que a maioria dos pastores ficam embriagados com o sucesso dos seus ministérios. É uma coisa impressionante. Antes da revelação da graça de Deus, de vez em quando me convidavam para ir para uma reunião de pastores. Pastor Carlos, vamos lá. Olha, a gente reúne um grupo de pastores da Batista, da Assembleia e daquela, da outra, todo mundo que não importa de onde seja, para a gente se conhecer, para a gente travar laços de amizades. E eu ia. Hoje não. Depois que veio a revelação da graça de Deus, nunca mais eu aceitei um convite desse. Porque eu ia para essas reuniões de pastores e o assunto que predominava era cada um contar como é que estava fazendo para que a igreja dele crescesse. Não porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz mais aquilo, sabe? É como se Deus não fizesse parte, e realmente não faz. Cada um querendo mostrar a sua inteligência, cada um querendo mostrar o seu jeito.
olha, eu fiz isso, a minha igreja cresceu. A outra, não, eu fiz aquilo, eu fiz diferente. Não, eu fiz assim, não, eu fiz assado. Irmãos, isso é uma coisa absolutamente assustadora. Por isso que eu digo, muito cuidado com essa coisa de sucesso, prosperidade e poder. Às vezes a pessoa está na igreja, começa a ter um bom êxito, já começa a se achar o tal. Quantas vezes a gente vê isso nas igrejas? Não é uma vez nem duas, não. Antes da pessoa alcançar um cargo, galgar um cargo, obter um êxito no ministério, era uma pessoa humilde, não faltava os cultos, dava seus dízimos, dava suas ofertas. Aí depois que começou a ser bem sucedido, já começa a achar que foi a sua capacidade, já começa a achar que foi a sua inteligência, já começa a achar que foi o seu esforço. Aí já começa a faltar mais cultos do que vem, já começa a sonegar o dízimo a Deus. Ao invés de dar ofertas para Deus, começa a dar esmola, fica um avarentozinho, parece que tem um rei na barriga. Quantas vezes a gente vê isso aqui? Quantas vezes? Leia outra vez aqui. Vamos ler, é muito importante ler isso aqui. Vamos ler outra vez o versículo 17 e 18 desse capítulo 8 de Deuteronômio. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Israel se esqueceu disso aqui, não levou Deus a sério, não levou a sério a palavra, e por causa de uma atitude orgulhosa, por causa de uma arrogância, eles acabaram sofrendo consequências trágicas. Acabaram seguindo outros deuses, não puderam entrar na terra prometida, sofreram derrotas humilhantes. Porque, veja aqui o que é que Deus diz na sequência do texto. Leia o versículo 19 e o 20. Deus alertou para eles: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Agora eu vou mostrar para vocês que eles não honraram a Deus. Eles acharam que qualquer Deus servia, que era tudo a mesma coisa, que eles é que eram os bons, confiaram no braço forte dele. Olha, como eu já vi gente com esse tipo de arrogância aqui, e chegar no final, quebrar a cara, literalmente. Veja o que aconteceu com Israel. Juízes, capítulo 6 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Todo mundo encontrou? Eu espero, claro. Encontraram agora? Juízes, capítulo 6. Vou ler, hein? Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Depois você vai ver o que é que eles fizeram mal perante Deus. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas eram as nações pagãs, eram os vasos de desonra, os filhos do diabo. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Era Israel semear, plantava, quando estava na hora de colher, se juntavam os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, toda a raça de gente infernal, e se lançavam contra Israel e levavam tudo. Já imaginou? Você plantar e na hora de colher alguém vir levar?
Você trabalhar um mês inteiro, na hora de receber o pagamento, sai do banco, o cara vem, passa a grana. Vem um midianita e leva tudo. Você compra os móveis de casa com todo sacrifício, suor do teu rosto. Quando é um dia, entra o ladrão e leva os teus móveis. Você monta uma empresa, derrama o sangue, trabalha duro. Quando a coisa cresce, que está indo de vento em popa, você descobre que tem um desfalque na firma. E aí a tua empresa vai à falência. Aqui. Versículo 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Caramba, meu irmão. Rapavam tudo. Não deixava nenhuma ovelhinha, não tem direito a nada. E Deus permitia. Isso aqui era com a permissão de Deus. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tem gente que para clamar a Deus, é preciso levar uma chapuletada. Viu? Para ser fiel, é preciso sofrer o dano. Para dizer, não vou faltar mais culto, parece que só faz isso se Deus botar em cima de uma cama de hospital. Morre ou não morre? Aí não morre. Eu prometo, quando eu sair daqui, nunca mais eu falto os cultos da minha igreja. Enquanto não chegaram num estado de pobreza absoluta, de fracasso absoluto, de humilhação, não clamavam a Deus. Agora estão clamando ao Senhor. Agora Deus vai responder por que disso tudo. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, ora, só clamaram por causa dos midianitas. Se não tivesse midianita, bau, nada de clamar ao Senhor. Está tudo bem, está tudo tranquilo, que igreja que nada, esse negócio de ir para culto não está com nada, igreja é em casa mesmo eu faço o meu culto, aqui eu leio minha Bíblia, eu não preciso ir lá para ouvir pastor nenhum pregar. Já ouviu esse papinho, né? Aqui, ó. Aí quando o midianita vem, que passa por cima como um rolo compressor, que o sujeito fica todo arrebentado, aí, eu quero ir na igreja, me leva lá para o pastor orar por mim. Será que dava para o pastor me atender? Será que dava para ele me dar orientação? Claro, dá. Aí vem. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, vos tirei da casa da servidão, 400 anos de escravidão. Eu fui lá, eu mandei 10 pragas sobre Faraó, eu aniquilei o exército de Faraó, tirei vocês de lá, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Quantas vezes o povo de Israel fez isso? Você lembra do bezerro de ouro? Lembra? Moisés sobe o monte Sinai para receber as tábuas da lei, demora lá em cima 40 dias, e o povo lá embaixo impaciente. Cadê esse cara? Vai ver que esse desgraçado morreu lá em cima, rapaz. Estamos perdendo tempo aqui. Vamos fazer um Deus para a gente. Pega ouro, todo mundo pegar os ouro, brinco, anel. Você vê, para fazer as coisas do diabo, com que facilidade as pessoas dão o que tem, né? Fizeram um bezerro de ouro. Derreteram o ouro, fizeram um bezerro, disseram: está aqui o nosso Deus. Nosso Deus agora é esse bezerro.
Olha, hoje tem muita gente aí fazendo bezerro de ouro. Só que hoje o bezerro de ouro é o sal ungido, a água ungida, a rosa ungida, os óleos, as correntes, as imagens, as velas acesas. Tudo isso é fazer bezerro de ouro. O que a turma faz de bezerro de ouro aí, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu digo sempre o seguinte, olha. Se José vivesse nos dias de hoje, olha, ele ia ter que resistir à tentação de fazer um bezerro de ouro para ajudar ele. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque quando ele estivesse lá na prisão, como ele estava aqui, ele ia receber algumas visitas muito perigosas. Gente que ia visitar José, que ia tentar José a deixar de confiar em Deus como ele confiava, que ia tentar fazer José acreditar que tudo aquilo que estava acontecendo com ele era do diabo. José, isso é o diabo. Olha, José, para você estar numa situação dessa, isso deve ter sido um trabalho de macumba feito na porta do cemitério. Olha, isso é o diabo, rapaz. Isso é o diabo, isso é o diabo. Como se fala de diabo? O cara passa por uma dificuldade qualquer, já diz que é o diabo. É o diabo que está causando todos esses sofrimentos na tua vida. Outro ia chegar lá, vim visitar o irmão José. José, trouxe aqui o óleo de Israel, unge a tua cabeça. O outro ia dizer, eu trouxe foi a água ungida que eu botei na televisão para o cara de bebê ungir. O cara de bebê é o R.R. Soares. Aquele jeitinho dele, né? Vai, para ver. Olha, José, eu trouxe o sangue do cordeiro, suco de uva no vidrinho de mercúrio, que foi distribuído lá onde eu congrego. Outro ia dizer, José, me dê uma peça de roupa tua, que eu vou levar para o bispo abençoar, para ver se Deus liberta você dessa prisão. Imagina quanta tentação. Me dá, você está preso, cara. Não, mal não vai fazer. Pode até não funcionar, mas mal não faz. E não ia faltar aqueles que iam mandar José fazer uma promessa para Padre Cícero, uma promessa para São Francisco, acender uma vela para as almas. Outros iam levar a imagem de Aparecida, ou então a imagem do Padre Cícero. Coloca aí dentro da prisão, José, porque você vai ver que Padre Cícero vai te tirar da prisão. Sem contar aqueles que iam dizer, José, é o seguinte, Deus me revelou que tudo isso que está acontecendo com você é uma maldição hereditária. É uma maldição que vem dos teus tataravós, e você tem que ir em busca de alguém que tenha poder de Deus para quebrar essa maldição. Só que José era um homem espiritual, temente a Deus, e é óbvio, meu irmão, que se ele vivesse nos dias de hoje, ele jamais iria acreditar nessas coisas do diabo, porque tudo isso é do diabo. José tinha uma certeza absoluta que tudo aquilo que estava ocorrendo na vida dele era por uma vontade soberana de Deus. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Você tem certeza absoluta de o que está acontecendo hoje na tua vida é por uma vontade soberana de Deus? E as coisas ruins? Também? Tem certeza? Então você não deve reclamar de nada, eu creio. Você deve estar passando por a dificuldade que for com um sorriso de orelha a orelha. Deus está no controle, Deus está permitindo isso é para o meu bem. Eu disse aqui no dos cultos passado que José tinha uma convicção de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso era uma verdade que estava impregnada na vida desse homem aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Isso estava impregnado na alma, no espírito, no coração de José. Porque como é que acontece hoje? A maioria dos crentes, ou evangélicos, ou que nome quer que dê, só usam esse versículo quando é para falar com alguém que está passando por um momento de adversidade. Encontra uma pessoa que está doente, muito grave, encontra uma pessoa que está passando fome, perdeu o emprego, uma esposa que o marido abandonou a casa, aí diz assim: irmã, fica firme, viu? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas essa mesma pessoa que diz isso para o outro, quando ela enfrenta uma adversidade, ela não diz isso para ela mesma. Tem um ditado que diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Eu quero ver dizer isso na bucha, na hora que você passa um perrengue, na hora que as coisas estão dando errado, na hora que as portas se fecham e não quer abrir por nada, na hora que você passa por uma injustiça, na hora que você sofre por um motivo qualquer nesse mundo, e você, na hora do sofrimento, erguer a voz e dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não, a pessoa, quando ela passa por uma tribulação qualquer, aí na mesma hora ela já diz o quê? Isso é coisa do diabo, isso é o demônio, isso é o capeta, vai ver que colocaram um olho gordo em cima de mim, e corre para tentar acabar com a provação. É ou não é? Quer dizer, mesmo quando diz que tudo coopera para o bem, mas o sujeito corre para dar um fim naquilo. Se coopera para o bem, deixa rolar. Ué? Não, eu creio que coopera para o bem, mas eu vou procurar um jeito de acabar com isso até amanhã de manhã. Meu Deus do céu. Eita santa hipocrisia. Ô fé falsificada. Aí Jesus perdia a paciência e dizia: hipócritas, hipócritas. José suportou tudo com resignação. José acreditava que se Deus estava dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, era tudo mesmo. Meus irmãos me odiaram, me rejeitaram como irmão, me jogaram dentro de um poço. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Imagine José naquele calor infernal do deserto, dentro de um poço, sem saber o que ia acontecer. Estou tranquilo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem algum propósito de Deus. Suspende José, está vendido como escravo, viu? Seu sonhadorzinho. Você não está sonhando? Você não diz que Deus fala com você? Pois agora você vai para o Egito. Lá se vai José numa caravana de ismaelitas. Eu imagino José lá, preso como escravo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ué, como escravo, tudo coopera para o bem. Chega na casa de Potifar, escravo, tudo coopera para o bem. Vítima de uma calúnia violenta. Você não sabe o que é uma calúnia. Você não faz ideia do que seja o sofrimento de alguém que é caluniado. As marcas que uma calúnia deixa na honradez de uma pessoa. Esse cara aqui foi caluniado, mas ele dizia: tudo coopera para o bem. Prisão, vai para a prisão. Está lá no cárcere, tudo coopera para o bem. Eu quero ver o cara dizer isso. Aí eu digo que é de Deus mesmo, né? É por isso que ele sempre esperava pacientemente em Deus, porque ele sabia que Deus é que ia saber a hora de dar um basta naquela situação. Isso não adianta eu espernear, não adianta eu ficar triste, não adianta eu murmurar, não adianta eu blasfemar, não adianta eu chorar, não adianta eu ter um estresse nervoso. Deus está no controle. Deus sabe a hora certa de mudar esse quadro aqui.
Puxa vida. Que fé, que confiança em Deus, hein? Amém? Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 30. Vamos ler o 30 e o 31. Quando você procura, eu bebo água. O pastor fica com sede aí e diz tudo coopera para o bem. Vou dizer, tá. Ok? Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Olha, quem espera em Deus não se cansa nunca. Quem espera em Deus não joga toalha. Quem espera em Deus não retrocede. Quem espera em Deus não fica murmurando. Amém? Lamentações de Jeremias. Capítulo 3. Versículo 25 e 26. Agora diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, gritando, chorando, se rasgando todo. Eu não aguento mais isso. Ou Deus faz isso hoje, ou eu dou um tiro na cabeça. Não tem gente que é assim? Ou não tem? Mas o que é que diz aqui? Bom é aguardar a salvação do Senhor. Isso aqui não é salvação para a vida eterna não, viu, gente? É salvação das lutas, salvação das dificuldades da vida. Então, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Você já aprendeu a esperar em Deus? Hein? Você já aprendeu a esperar em Deus? Porque isso é um aprendizado. Isso aqui, ó. É você passar pelas adversidades da vida sem murmurar, sem reclamar, sem se estressar, sem se desesperar, sem mudar a confissão, sem achar que é o diabo, sem achar que é o demônio. Não foi assim que José passou pelas adversidades? Com altivez, cabeça erguida, trabalhando da melhor maneira que ele podia, mesmo como escravo, mesmo sofrendo injustiça, mesmo dentro da prisão, mas sempre confiante que na hora certa Deus mudaria aquela situação, como de fato mudou. Como de fato mudou. Então, se você ainda não aprendeu a esperar em Deus, e se Deus está permitindo que você passe por alguma adversidade hoje, aprenda agora. Aprenda a esperar em Deus. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de ficar se lamuriando. Para de dizer que não aguenta mais. Porque se você não aprender, meu irmão, dessa vez, lá na frente, Deus vai permitir que tudo isso aconteça de novo, só que de uma maneira muito mais pesada, para ver se assim você aprende. Então, isso é um aviso de Deus. E eu digo para você, não é para rir não, estou falando sério. Isso é muito sério. Está passando por uma adversidade hoje? Aprenda agora. Porque se você não aprender, lá na frente Deus vai permitir que essa adversidade venha multiplicado por 10. Para ver se você aprende. Para ver se você toma vergonha e acorda. Então, meu irmão, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: descanse em Deus.
Confie em Deus. Viva por fé na palavra. Independente se as circunstâncias são boas ou se as circunstâncias são más, acredite que no momento certo, Deus vai agir e vai mudar essa situação. Mas quem determina o momento é Deus. Eu disse nos cultos passados que nós somos vasos de barro. Quando o oleiro molda o vaso na argila, aí depois ele leva para onde? Para o forno. O vaso tem que pegar uma têmpera. Aquilo tem um tempo certinho de ficar no forno. Tem o grau, né, de calor que o forno tem que ter. Não pode ser nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Não pode ter nem um grau a mais, nem um grau a menos. É no tempo certo. Deus faz exatamente isso com a gente. Ele pega o vaso de barro e coloca no forno. E Ele é que sabe o tempo que o vaso tem que ser tirado do forno. Deus sabe o tempo certinho para fazer isso comigo, para fazer isso contigo. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, dê glória a Deus.